A paz do Senhor Jesus a todos, eu sou o pastor Douglas Mariano e quero trazer a cada um de vocês mais uma reflexão da parte do nosso Deus. Preste bem atenção no tema: os provocadores de Deus. Você já experimentou provocar a Deus? Talvez você que me ouve diga: pastor, eu não sou maluco. Sei muito bem que o Deus Todo-Poderoso tem uma mão pesada e a Bíblia diz que operando Ele ninguém impedirá. Já pensou, pastor? Se Ele decide me castigar por provocá-lo? Não, eu não estou falando desse tipo de provocação, não. Eu não estou falando de provocações negativas. Vamos ver aqui o que diz o texto? Antes de ler, eu queria pedir a cada um de vocês: se inscreva no canal, ative o sininho, dê também o seu like. Terminando de assistir, compartilhe com alguém que você ama. Com certeza, essa palavra falará a muitos corações. Vejamos o que está escrito em Jó, no capítulo de número 12, no verso de número 6, que diz assim: as tendas dos assoladores têm descanso, e os que provocam a Deus estarão seguros, e nas tuas mãos Deus lhes põe tudo. Meu Deus, que provocação é essa aqui? Que ao contrário do peso da mão de Deus, do castigo, virá então vitórias e bênçãos a ponto de Deus colocar sobre nós, como diz a Escritura aqui, Ele vai pôr nas nossas mãos tudo. Que provocação que é essa? Deixa eu passar para você entre muitos exemplos na Bíblia. Eu vou te passar um exemplo. A Bíblia diz, e você com certeza conhece essa história, que Jesus, ele chega em seus discípulos e diz: vá para o outro lado da margem do mar. E a Bíblia diz que Jesus sobe então para o monte para orar. Ele não se encontrava no barco neste momento, diferente daquela outra viagem, de uma outra tempestade, onde ele estava na popa do barco. Nessa vez, ele não se encontrava com os discípulos, ele subiu para o monte. E a Bíblia diz que no meio do caminho ali, do trajeto, até o destino onde Cristo havia dado a eles a diretriz, a Bíblia diz que no meio daquela trajetória inicia-se então uma grande tempestade, uma tempestade terrível. Eu quero abrir um parênteses. Como está a sua vida? Porventura você está passando por alguma tempestade nesse momento? Aprenda aqui a provocar a Deus. Provoque. Você vai ver o que é provocar a Deus no sentido positivo. Verdadeiramente Ele colocará em nossas mãos tudo, porque Deus ama aqueles que têm fé. A Bíblia diz que quando inicia-se então essa grande tempestade, aquela loucura, o barco quase indo a pique, os discípulos desesperados, a Bíblia então deixa claro que eles olham e veem um homem andando por cima das águas. Aleluia! Se eu fosse você, eu dava um glória aí, tá? Ele vinha, o Todo-Poderoso, leão da tribo de Judá,
o Senhor de Israel, o Criador dos céus e da terra, vinha andando por cima das águas. Aqueles homens se apavoraram, se desesperaram, acharam que era um fantasma. Imagina comigo, um monte de marmanjo gritando, achando que Jesus era um fantasma. Só que teve um lá. Teve um que provocou a Deus, ele provocou a Jesus. E ao contrário daquele que era dono do Titanic, eu não sei se você conhece essa história, o dono do Titanic, segundo o que dizem, ele fez uma provocação dizendo: nem Deus afunda esse barco, esse navio. Deus deve ter olhado lá do céu e falado: ah, é? Não precisa nem eu descer aí, eu não preciso nem pôr a minha mão. Vai ser só a ponta de um iceberg. Não preciso de mais nada. Provocaram a Deus no sentido negativo. Ao contrário deste homem, dono deste barco, Pedro, dentre todos os apóstolos, ele olhou para aquele homem que estava dizendo: não temas. Porque Jesus disse: não temais, sou eu. Pedro então ele dá um grito e diz: se é o Senhor mesmo, percebam a provocação, se é o Senhor mesmo, manda-me ter contigo por cima das águas. Meu Deus. Jesus olhou e falou: imagino eu, tá cabra macha esse daí. Jesus olhou e falou: então vem. Irmãos, é eu que estou imaginando, tá? Jesus não falou isso. Mas eu estou imaginando, Jesus deve ter ficado muito feliz e falou: vem. Pedro então, não só com palavras, mas com atitudes, porque quem provoca a Deus não provoca só com palavras. Tem que provocar com atitude. Ele então sai da água obedecendo a voz daquele a quem ele estava provando se era Jesus mesmo. Então ele põe o pé sobre a água e ele percebe que não afundou. Põe o segundo pé. A Bíblia diz que ele começa então a caminhar sobre as águas. Sim, e depois ele teve uma experiência, tirou os olhos de Cristo, começou a afundar. Isso aí já é uma outra história. Mas que ele andou, ele andou. Foi o único homem na Bíblia, fora Cristo, que provou algo tão extraordinário, que foi andar por cima das águas. O único homem. Sabe por quê que ele provou tal maravilha? Porque decidiu provocar a Deus, a Jesus, no sentido positivo, não só com palavras, mas também com atitudes. Meus amados, se você tiver certeza que é Cristo, se você tiver certeza que Ele te deu a orientação, vem, não tenha medo. Vá para cima. Por que nós precisamos dessa direção? Porque em 1 João, capítulo de número 5, no verso de número 14, diz: esta confiança nós temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouvirá. Percebam que primeiro Pedro recebe uma direção. Vem, Pedro. Ou seja, Jesus deu a ordem.
se você está debaixo de uma visão, se você está debaixo de uma orientação, se você tem certeza que aquilo que você vai fazer é do querer do Senhor, está dentro do propósito de Deus, provoque a Deus, não tenha medo. Diga: Senhor, eu vou andar por cima das águas. Está pensando que Jesus vai ficar triste, é? Jesus vai olhar para mim, para você e vai dizer: ele ouviu o meu chamado e veio mesmo. Ela ouviu o meu chamado e veio mesmo. Tá, mulher de fé. Eita, homem de fé. Eu acredito que isso agrada a Deus, porque está escrito em Hebreus 11:6. Está escrito: aquele que tem fé vai agradar ao Senhor. Está escrito lá. Amados, guardem essa mensagem em seu coração. Quer provar das maravilhas do Senhor? Busque saber qual é a vontade dEle. Busque sinais, estratégias dadas por Ele e vai para cima. Você provará o que ninguém mais está tendo coragem de provar. Que Deus abençoe sua vida. Guarde essa mensagem em seu coração. Coloque a mão aí agora sobre a região do teu peito, do seu coração, e deixe o pastor orar por você. Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, o tema de hoje é provocadores do Senhor. Os provocadores de Deus. Pai querido, tua palavra está dizendo aqui que os que provocam ao Senhor estarão seguros e nas suas mãos o Senhor lhes põe tudo. Jó, capítulo de número 12, verso de número 6. Infelizmente, Senhor, alguns decidem te provocar no sentido negativo. Gálatas 6:7 diz: não erreis, Deus não vos deixa escarnecer, ou seja, o Senhor não se deixa ser zombado por ninguém. Aquilo que o homem semear, aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Mas os que provocam o Senhor no sentido positivo, assim como Pedro, que ouvindo a sua voz, porque ele te provocou primeiro, ele disse: se tu és o Filho de Deus, ou seja, se é o Senhor mesmo, manda-me ter contigo por cima das águas. A tua palavra nos diz, meu Deus, que o Senhor então se alegrou. Eu creio, não está escrito que o Senhor se alegrou, mas eu creio que o Senhor se alegrou, porque a fé agrada a Deus. E o Senhor se alegra e diz: então vem, Pedro. Está me desafiando? Então vem. E foi o único homem na Bíblia que teve condições sobrenaturais de andar por cima das águas. Que nós possamos provocar o Senhor de maneira que te agrade, a ponto do Senhor abrir as janelas dos céus e derramar sobre nós o que nenhum outro, ó Deus, que teme a Ti ou que não tem coragem de te provocar, que nós possamos viver maravilhas que ninguém mais está vivendo. Grave essa frase que o pastor vai te dizer. Quer algo diferente da parte de Deus? Então não faça o que todos estão fazendo. Quer algo diferente? Faça algo diferente. Provoque a Deus, de maneira que Ele vai se alegrar. E nas tuas mãos, Ele porá aquilo que o que nós
e todos os que estão ouvindo essa mensagem estão necessitando. Tome posse. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. E até a próxima reflexão.